Olá! Hoje é dia de gravação de mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre como o perfeccionismo te leva para a procrastinação. Esse é um tema que muitas pessoas estão envolvidas porque foram treinadas para o perfeccionismo. E tem muitas coisas ligadas à inteligência emocional aqui nesse tema. Eu quero que você assista esse podcast com bastante atenção. Porque muitos de nós, desde pequenos, fomos muito cobrados pelos nossos pais. A gente tinha que ser certinho, andar ali na linha e fazer as coisas, e muitas vezes fomos incentivados à competição, a ser melhor do que os nossos coleguinhas, fomos comparados com outras pessoas também. Olha, porque o seu irmão faz e você não faz, porque fulano é melhor que você, está se destacando e você está ficando para trás. E isso nos levou ao perfeccionismo. E nós viemos com aquela questão de sempre estar nos comparando com outras pessoas e de sempre estar nos cobrando exageradamente. Isso tem um grande poder de te levar para procrastinação, para paralisação, para travas e continuar se sentindo, inclusive, inferior a outras pessoas. Te leva muito para o complexo de inferioridade e te faz muitas vezes achar que você vale pouco. E isso diminui o teu valor, porque o teu valor, o meu valor, sempre vai ser dado aqui dentro de nós. Porque tudo, como eu já falei aqui várias vezes e eu não me canso de repetir, tudo parte de dentro de nós para o resto do mundo. E esta questão de querer fazer tudo muito certinho não funciona. Porque nós não somos perfeitos. Nós não temos obrigação de estar fazendo tudo certo o tempo inteiro, porque o que é certo para uma pessoa pode ser errado para outra pessoa. E mesmo muitas coisas que nós fazemos na vida, nós vamos ter que testar para descobrir a melhor forma nossa de fazer. Porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros. E às vezes algumas pessoas querem te impor que você faça as coisas do jeito dela, mesmo quando você não se sente bem fazendo daquela maneira. Porque o importante é a ação. É a gente se permitir errar. E uma pessoa que foi treinada para o perfeccionismo, ela não se permite errar. E deixa eu contar aqui quão grave é isso. Às vezes, as pessoas, elas se sentem incapazes, elas se sentem mal, elas sofrem porque não acertaram tudo sempre. Sabe aquele aluno, aquela criança que se cobra, que tem que tirar 10 em tudo, e às vezes ela tira um 9,5 e ela está lá deprimida, chorando mal, porque ela não chegou ao 10? Pois é. Isso é algo que traz tantas travas na vida de um ser humano e tantas questões emocionais dolorosas, tantas marcas de dor e sofrimento, de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, por se cobrar esta questão do perfeccionismo. E quantas pessoas se conformam com uma vida medíocre por não conseguir atingir a perfeição, por tentar e não conseguir atingir grandes patamares e elas acabam se paralisando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir. Muitas das pessoas, eu diria que 99,9% dos grandes milionários e bilionários, dos grandes empresários, das pessoas de sucesso que você conhece, eles não são perfeitos. Muitos dos grandes milionários e bilionários, eles já
faliram empresas, alguns até várias vezes. Imagina se essa pessoa se cobrasse a perfeição, ela jamais teria tentado de novo. E quantas pessoas, por se cobrar a perfeição, acabam indo para lados de vícios, de drogas, de cigarro, de bebida, de coisas que maltratam a si mesmo e que danificam e prejudicam a sua própria vida. Tudo isso por causa de uma única palavra: perfeccionismo. E não consegue atingir essa perfeição e acaba estragando a sua vida. Quantos casais se separam por não conseguir ter o relacionamento perfeito? É muita coisa que acontece no emocional de um ser humano que busca a perfeição. Nós devemos ser inconformados com a mediocridade. Isso é um fato. Porque todas as vezes que eu me indigno e eu me inconformo com alguma coisa, eu vou buscar melhorar, eu vou buscar conhecimentos novos, eu vou buscar agregar valor à minha vida. Mas sem querer ser perfeito, me permitindo errar, me permitindo testar coisas novas, me permitindo avançar alguns degraus e saber que para chegar onde eu desejo, eu preciso passar pelos desafios que a imperfeição me traz. Porque antes de atingir resultados, muitas vezes eu vou errar e vou errar muito. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Nós não precisamos ser o melhor aluno da escola. Nós não precisamos almejar que as coisas aconteçam de repente, porque nada na nossa vida vai acontecer sem antes nós passarmos por alguns desafios. E tem muitas pessoas que não desfrutam da jornada, do trajeto de onde querem chegar, porque estão buscando a perfeição. Quando a gente olha para a natureza, eu gosto muito de fazer esse comparativo. Nós vemos que a natureza, ela simplesmente se permite ser. E ela vai buscando espaço, às vezes no meio de duas árvores, ela se entrelaça ali e ela conquista o lugar dela e ela vai crescendo. Uma árvore frutífera, que um dia foi uma semente plantada, os primeiros frutos que essa árvore deu não saíram perfeitos, talvez nem tão docinhos assim. E se colhido antes do tempo, às vezes você vai ter um fruto que vai ser jogado fora, vai ser desperdiçado. Às vezes o fruto vai cair simplesmente daquela árvore porque os passarinhos estão ali picando e está tudo bem. E quando a gente quer ter uma vida de leveza, uma vida de paz, uma vida de transformação, uma vida de felicidade, a gente entende que o importante é estarmos sendo nós mesmos e caminhando para sermos um dia melhor do que o outro. Mas não nos comparando com terceiros, nos comparando com nós mesmos. E eu quero falar aqui hoje de um filme muito bacana, que eu até recomendo que você assista, que se chama Duas Vidas. Esse filme, ele retrata o ator adulto que encontra com a sua criança. Ele com quase 40 anos encontra com a sua criança de 8 anos. E essa criança, ela percebe que aquele adulto não tinha conquistado nada daquilo que era os seus sonhos. E quando a gente busca a perfeição, muitas vezes a gente vai olhar para trás, para a nossa infância e resgatar aqueles sonhos que lá nós tivemos, e a gente vai perceber que a gente simplesmente se deixou paralisar no meio do caminho e a gente não fez nada do que a gente gostaria de ter feito.
Porque muitas vezes os nossos pais, da forma deles, exigiam que nós andássemos ali na linha sendo perfeitinhos e às vezes eles não nos permitiram fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas, como adulto, eu não tenho que culpar os meus pais. Eu tenho que assumir a responsabilidade da minha vida e dizer, agora eu sou livre, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quiser. E eu faço as minhas próprias escolhas. Eu sigo os meus próprios caminhos. Eu, por exemplo, Denise, eu realizei os meus sonhos de infância e adolescência, que era na infância ser uma cantora e eu fiz aulas de canto, e eu gosto muito de cantar. E na minha adolescência eu queria ser modelo fotográfica, então na fase adulta eu fui até uma agência de modelos, eu fiz fotos lá e eu me senti realizada. Porque à medida que eu fui me curando, eu fui resgatando os meus sonhos de infância e adolescência e eu fui me permitindo realizar esses sonhos. Alguns sonhos deixaram de fazer sentido, então esses eu não realizei, porque eu avaliei. Mas nós precisamos sempre olhar para isso. No filme Duas Vidas, a criança sonhava em ter um cachorro. Ela sonhava em ser piloto de avião. Ela sonhava em se casar. E quando ela encontrou com ela mesma, com quase 40 anos de idade, adulta já, percebeu que nada disso tinha se concretizado. E que a profissão que o ator exercia não tinha nada a ver. Só que tinha a ver com uma frustração que ele teve na infância e na adolescência. E quando houve aquele encontro e que ele foi resgatado, e que ele foi curado daquelas questões, daquelas dores e feridas emocionais que ele trazia, aí você vai ter que assistir o filme para descobrir. Porque eu não posso contar, senão vai perder a graça. Mas a gente vê muito isso, como aconteceu no meu caso. À medida que eu fui me curando e que eu fui olhando para a Denise, mulher adulta, eu falei, eu posso realizar os meus sonhos, eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser nessa vida. E não importa o que os outros vão achar, importa o que eu acho sobre mim. Então, isso eu faço questão de trazer. Quantas dores, quantas feridas, quantos traumas você se deixa paralisar, quantos sentimentos negativos, muitas vezes, você tem guardado dentro de você, quantas angústias, quantas frustrações você deixa guardado dentro de você, porque coisas que você gostaria não aconteceram. E agora que você é adulto, dono da sua própria vida, do seu próprio nariz, como dizem, você não realiza também. E todas essas questões que começam lá no perfeccionismo e que faz a gente procrastinar e paralisar a nossa vida, isso adoece o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele tem memórias que vêm do nosso emocional, do nosso inconsciente. E quando eu me autorresgato e eu faço uma limpeza no meu eu interior, e eu tiro todas essas dores e eu jogo elas fora, eu ressignifico tudo isso, eu não esqueço de nada, porque quem esquece tem amnésia ou Alzheimer. Eu lembro de tudo, mas sem sentir dor. Eu, Denise, tenho um livro sobre a minha história de vida. Por quê? Porque eu sei que esse livro vai ajudar muitas pessoas a se autorresgatarem como eu fiz comigo mesma. Porque eu passei por culpa, eu passei por autoabandono, passei por síndrome de pânico, por burnout, por muitas coisas dolorosas e difíceis. E hoje eu falo sobre isso, mas eu não tenho mais nenhuma carga pesada e negativa sobre essas questões que envolvem. Nós não podemos nos negligenciar, nós precisamos nos curar. Sabe quando você amassa uma folha de papel e depois você tenta fazer aquela folha ficar inteira de novo? Ela fica com várias marcas das dobraduras daquilo que você amassou.
Quando a gente se machuca e esse machucado cicatriza, ele fica a marca ali, mas você não sente mais dor. E é isso que a inteligência emocional nos proporciona. Hoje eu trabalho muito com dinâmicas de alto impacto, com intervenções, para te ajudar a tirar toda essa carga negativa que você tem dentro de você. Todo esse sentimento negativo que você tem dentro de você, inconsciente, e que o seu cérebro te protege para que você não carregue essas memórias dolorosas, porque sim, a neurociência comprova que o nosso cérebro tem um sistema de proteção sobre essas questões de dor, de sofrimento emocional que nós temos dentro de nós. Então, isso fica arquivado no nosso inconsciente, mas está lá nos prejudicando, atrasando e atrapalhando a nossa vida. Hoje eu falo com muita naturalidade sobre todas as coisas que eu já trouxe para o meu lado consciente e ressignifiquei. Porque eu entendi que somente quando a gente olha para o nosso interior e a gente faz uma limpeza aqui dentro e trabalha para ressignificar todas essas dores, nós conseguimos ter uma vida de leveza, de paz, de felicidade, de transformação. E isso é o que eu chamo de construir uma vida de alto valor. A gente solta o perfeccionismo, a gente solta a procrastinação, a gente passa a ser mais produtivo, porque a gente olha para nós como uma pessoa de valor. E deixa eu te falar, o comportamento de todas as pessoas que se aproximam de você, quando você se cura e olha para você, também muda. Porque a sua frequência, ela muda. Isso faz com que as pessoas te respeitem mais porque você sabe colocar limite. As pessoas olhem para você com admiração. As pessoas olhem para você de uma forma totalmente diferente. É mágico, gente. E isso é maravilhoso. E eu posso dizer porque isso é o que eu vivo hoje. Ser uma treinadora de inteligência emocional não foi uma coisa aleatória que aconteceu na minha vida. Na verdade, aconteceu porque eu fui buscar cuidar de mim mesma. Eu fui buscar olhar. Eu considero hoje que eu tenho uma vida rara, valiosa e preciosa. Mas há algum tempo atrás, no meu passado, não era assim. Tanto que eu inconscientemente estava caminhando para a morte. E quando eu trouxe todas essas coisas à consciência, e eu entendi que eu não preciso ser perfeita em absolutamente nada, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais produtiva, muito mais da ação, do fazer. Porque o perfeccionismo, ele também traz vergonha. Ele traz sentimentos de baixa vibração, que não fazem com que a gente eleve a nós mesmos. Como que uma pessoa que tem complexo de inferioridade, por exemplo, vai ter uma boa autoestima? Não dá, é incongruente. Vou contar uma coisa, muitas vezes eu sofri, porque eu fui feita de chacota por algumas pessoas, que literalmente faziam bullying comigo. Tiraram um sarro da minha cara. E eu não entendia por que aquilo acontecia. Só que era uma dor muito grande que eu carregava. E quantas vezes eu fui maltratada também. Mas eu entendi, hoje eu entendo, e quando eu comecei a me desenvolver emocionalmente, eu comecei a entender. As pessoas sempre vão te tratar da forma com que você se trata, com que você permite ser tratado. E aquelas pessoas, elas estavam na mesma vibração que eu estava. E na realidade, nunca foi sobre mim e sempre sobre elas. Porque às vezes é mais fácil eu fazer chacota com o outro, tirar sarro do outro. Porque o outro é um espelho meu. Eu estou vendo
aquela questão no outro, porque eu também tenho aquilo dentro de mim. E quando a gente começa a tomar consciência de todas essas coisas e a gente começa a viver muito mais no momento presente, no aqui e agora, a gente não negligencia nada da nossa vida. É mais fácil a tomada de decisão de uma forma rápida e às vezes até abrupta, cortando laços com pessoas que você viu a priori uma coisa e depois você percebeu que não era bem assim. Porque quando a gente está no aqui e agora, a gente está sentindo tudo que está acontecendo dentro do ambiente, a gente está sentindo tudo que acontece com as pessoas que estão no nosso entorno. E nós precisamos falar, sim, das dores, das dificuldades, para nós nos autorresgatarmos. É claro que ficar vendo notícias ruins não nos faz bem. Nós temos, durante um dia, 60 mil pensamentos. Desses 60 mil pensamentos, 80% tem uma tendência de ser negativa, são dados da neurociência, e 20% positivo. Então, se você começa a olhar para muitas coisas negativas, você está alimentando ainda mais esses 20% que são positivos. Agora, se você começa a olhar para coisas positivas, você começa a melhorar o teu lado positivo. Como, por exemplo, a gente teve recentemente a queda do avião, onde morreram algumas pessoas. Só que tiveram 10 pessoas que eram para estar naquele voo e se salvaram. Não estavam. Vamos vibrar e comemorar por essas 10 pessoas que não chegou o momento delas partirem desta vida. E lembrar sempre que ninguém parte da vida antes da hora. Só que nós podemos prejudicar o nosso corpo e a nossa mente, danificar e sim partir antes da hora. Porque quando nós não cuidamos do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo físico, a gente danifica ele e se prejudica e sente dor física. E eu posso falar muito bem sobre isso, porque eu, quando passei por síndrome de pânico, eu sentia muitas dores físicas, muito mais dores físicas. O meu emocional também doía, gritava. Só que quando o nosso emocional adoece e a gente não cuida dele, o nosso corpo físico entra em sofrimento. O nosso espírito também precisa ser alimentado. Nós também precisamos cuidar do nosso espírito. Porque sim, nós temos um espírito que habita o nosso corpo físico. É primordial a gente entender essa questão. Muita gente fala de 3 cérebros, mas na verdade nós temos um espírito, uma mente e um corpo físico para cuidar destas 3 questões. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana num corpo físico que é de matéria. E muitas pessoas criticam a matéria. Só que tudo o que nós estamos vendo aqui agora, nesse momento, é energia condensada. O nosso corpo físico também. E nós estamos aqui para desfrutar da matéria. Mas desfrutar sem nos cobrar perfeição. Mas desfrutar aproveitando, usufruindo de cada momento. E quando você está com a sua mente adoecida, você não consegue desfrutar do momento presente, você não consegue estar no aqui e agora. Sabe por quê? Porque isso te causa dor. Muita dor. Então você precisa de distratores, você precisa se distrair com algo. Muitas vezes com o celular, muitas vezes com a televisão,
muitas vezes fazendo chacota de outra pessoa, mas você precisa tirar o foco de si mesmo. Você não consegue ficar na solitude, porque você só enxerga a solidão. O que é a solitude? A solitude é quando eu sei que eu fisicamente estou sozinha, mas espiritualmente eu estou muito acompanhada. E em outros lugares tem pessoas vibrando positivamente por mim. E quando você está se sentindo bem com quem você é, você se ama, se valoriza e se respeita, sempre vão existir seres de luz que vão se aproximar de você para te ajudar na forma humana e na forma espiritual também. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de vida. Porque o que dá vida para o nosso corpo físico é o nosso espírito. Quando o nosso espírito se desliga do nosso corpo físico, é o momento que nós morremos. E lidar com a morte, minha gente, nós precisamos entender que a morte é um processo natural de todo e qualquer ser humano que um dia teve vida. E ser animal também. Até as plantas morrem. E vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre tenho em casa um pé de arruda. E a gente não conseguia manter o pezinho de arruda vivo por muito tempo. Por quê? Excesso de água. Ele amarelava e morria. Até a gente descobrir o que estava acontecendo ali, que a arruda não pode ser aguada todo dia, tem que ser uma vez por semana, porque o excesso de água mata algumas plantas. Todas as plantas com excesso de água morrem. E nós, seres humanos, com excessos também, com uma alimentação ruim, como eu mesma já fiz, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu dormia pouco, eu trabalhava 12, 13 horas, 7 dias por semana, e quantas vezes eu fui almoçar no McDonald's, porque eu precisava comer 4 horas da tarde, estava morrendo de fome, e tinha que ser rápido, porque eu tinha que voltar para o trabalho. Eu era obcecada pelo trabalho. Por quê? Porque ali eu gostava demais do que eu fazia, mas o resto da minha vida estava horrível. Eu fui abandonando, fui jogando a sujeira para debaixo do tapete. E quando a gente começa a tomar consciência daquilo que nós estamos fazendo conosco, hoje eu faço atividade física, hoje eu tenho uma alimentação saudável, hoje eu cuido do meu emocional, hoje eu medito. Mas quantas pessoas eu vejo sendo aquela Denise do passado, frustradas, decepcionadas, infelizes, vivendo como um zumbi no meio da multidão, se sentindo sozinha mesmo quando tinha várias pessoas no entorno, no meio dela. E quantas vezes achando que eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida sozinha. Com orgulho, com arrogância, com prepotência, nunca pedindo ajuda para ninguém, nunca aceitando a ajuda de ninguém. E muitas vezes isso é o que está nos matando. E isso estava me matando. Esses sentimentos jamais me levariam para uma vida de abundância, de prosperidade, de saúde, de felicidade, de paz. Nunca. Porque isso estava me levando para o abismo da morte, para o pior lugar do mundo. E chegou um ponto que eu abandonei até a minha fé. De tamanha dor e sofrimento que eu sentia dentro de mim. Me libertar de tudo isso foi um processo. Um processo onde eu tive, sim, que olhar para o meu passado e que tomar decisões e entender se eu queria continuar carregando todos aqueles pesos ou se eu queria deixar aqueles pesos para trás para ter uma vida de qualidade, para construir uma nova vida, para me autorresgatar,
para parar de repetir padrões do meu sistema familiar e criar uma identidade, mas uma identidade verdadeira, uma identidade forte. E muitas vezes nós somos covardes quando se trata dessa questão de olhar para as dores do nosso passado. Nós preferimos continuar perdendo. Porque chegou um momento que a minha vida começou a despencar ladeira abaixo. Perda, 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 perda. E eu falei, não aguento mais perder. E eu não entendia por que eu estava perdendo tantas coisas. Era o meu emocional doente. Era a forma que a minha mente encontrou de me trazer para me curar. Deus é tão bom comigo que Ele me deu uma segunda chance. Mas uma segunda chance de construir uma nova vida, de ter uma identidade, de ter clareza de quem eu sou nesse mundo, de encontrar o meu propósito de vida, de me reanimar e de ter um momento de divisor de águas, onde aquela Denise morreu para dar espaço para uma nova Denise, mas para uma Denise com alinhamento, com direção, para uma Denise liberta de todas aquelas dores, de todos aqueles pesos que eu carregava. E aí eu te pergunto, o que você vem carregando dentro de você? Qual que é a bagagem que você está trazendo? Você está construindo uma vida de qualidade ou você está simplesmente vivendo perdido nessa vida como um zumbi? Porque eu entendi que aquela Denise, que foi muito útil, que foi maravilhosa, que fez o que ela dava conta de fazer, mas ela tinha muito pouco conhecimento sobre o que era a vida. Ela não sabia se relacionar, ela não sabia colocar limites, ela não sabia o que era se valorizar, o que era se respeitar, o que era se amar. Ela não sabia. Mas a Denise de hoje sabe. E ela não aceita da vida menos do que ela merece. E essa foi a mulher que eu me tornei. Mas eu não deixei de ser uma mulher, de estar na minha energia feminina. Hoje eu peço ajuda. Hoje, tudo aquilo que eu preciso, eu converso com outras pessoas que podem me ajudar a fazer aquilo que eu preciso. Hoje eu olho para as coisas, para o mundo, para a vida com gratidão. Não adianta só você ficar repetindo frases bonitas todos os dias para si mesmo, se todas essas toxinas, essas doenças, inclusive o perfeccionismo, estiver lá no seu inconsciente. Porque, claro, tem duas formas da gente reprogramar o nosso inconsciente. A forma rápida, que é através das dinâmicas de alto impacto emocional e das intervenções, onde a gente acessa a dor, mas a gente ressignifica essa dor e você tem resultados rápidos. E muitas vezes você ressignifica até coisas que você nem sabia que estava lá, te travando, te paralisando, mas você consegue grandes resultados, ou por repetição. Só que a repetição é um processo muito lento, demora muito tempo para você conquistar essa liberdade e para você ressignificar. A gente, dentro da inteligência emocional, eu trago muitas ferramentas para contribuir com as vidas, como eu contribuí com a minha própria vida. Porque sim, naquele momento ali que eu entendi que eu estava caminhando para o abismo da morte, que se eu continuasse naquela caminhada eu não duraria muito tempo, eu precisei dizer não para a morte e sim para a vida. É claro que eu vou morrer um dia, é fato, mas não precisa ser tão cedo. Porque doenças degenerativas do nosso corpo físico, como câncer, como problemas de pulmão, problemas de coração, tudo isso parte de um emocional muito adoecido, de alguém que não olhou para dentro de si para cuidar de quem é. Essa pessoa carrega muita mágoa, muito rancor, muita dor, muitos presos aqui dentro. E é pesado.
Liberta tudo isso através dos cuidados que você tem consigo mesmo. Às vezes eu estou andando na rua e eu vejo pessoas que não estão nem aí com a própria vida. E sabe como que eu percebo isso hoje? Pessoas que estão mais ligadas a um celular no meio da rua do que olhando para onde está andando. Às vezes pessoas até que atravessam a rua sem nem saber se vai vir um carro ali e vai atropelar ela ou não, porque está distraída no celular. Isso é uma pessoa que não cuida da sua vida, não tem zelo pela sua vida. Vícios são pessoas altamente doentes, onde buscam prazer no vício, porque dentro de si está difícil encontrar prazer. Gente que se alimenta de qualquer forma, que não zela, não preza pelo que está colocando no seu próprio corpo, pelo aquilo que está ingerindo. E danificando o seu interior. Essa pessoa não tem amor à vida, não tem amor a si mesma. Porque quando eu começo a me amar, eu começo a dizer não para algumas coisas. E sim para minha vida. Eu começo a me ver como alguém mais precioso. Eu começo a tomar mais cuidado com a minha alimentação. Eu começo a tomar mais cuidado onde eu ando, onde eu piso, o que eu faço. Eu começo a prestar mais atenção nos ambientes onde eu estou, porque eu estou no momento presente e eu consigo observar tudo isso. Mas, muitas vezes, essa busca incessante pela perfeição, que traz essa frustração e todas essas dores emocionais que eu estou trazendo um pouquinho aqui para vocês, faz com que essa pessoa não cuide de si mesma. Observa nos lugares onde você tem andado, presta atenção nessas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Só que a inteligência emocional ainda é algo que está começando a trazer pessoas para se desenvolver. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ainda é muito pequeno o número de pessoas que se permitem se trabalhar, olhar para si, se desenvolver como ser humano. Muita gente está só repetindo padrões daquilo que foi treinado para ser e para fazer. E aí é onde gera muitas vezes essa decepção e essa frustração. E quando você pergunta, me fala sobre você, a pessoa vai falar sobre a profissão dela, a pessoa vai falar sobre a família dela, a pessoa vai falar sobre onde ela mora, ela não fala sobre ela. Mas quais são os seus valores e princípios? Me fala sobre a tua identidade. Qual é o teu propósito de vida? E muitas vezes a pessoa não sabe responder essas perguntas. E se eu não estou alinhada aos meus valores, aos meus princípios, sabendo quem eu sou, qual é o meu propósito de vida, qual é o caminho que eu quero seguir, eu estou igual a Alice lá no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Porque eu não tenho um direcionamento. Então, muitas vezes, essas pessoas estão como eu estive também. Que eu me sentia literalmente como se eu estivesse dentro de um labirinto, batendo cabeça para tudo que era lado, sem conseguir achar uma saída dali. E quando nós vamos por qualquer caminho, nós não temos esse direcionamento do nosso propósito de vida, é exatamente isso que acontece. Você fica batendo cabeça para lá e para cá. E aceitando qualquer coisa da vida. Não, você não nasceu para viver aceitando qualquer coisa da vida. Você nasceu para ter uma vida de qualidade. Você é um ser humano único. E precisa se resgatar. E a inteligência emocional, ela te ajuda nesse autorresgate. Hoje eu me sinto totalmente preparada para ajudar outras pessoas a se autorresgatarem. Mas quantas vezes a gente vê pessoas vivendo relacionamentos doentios, tóxicos, pessoas iludidas,
achando que tem um relacionamento que não tem, que não existe, criando expectativas sobre questões que mais para frente vai te levar para frustração, porque você se autoabandonou e você passou a aceitar qualquer coisa. E eu sei, eu já estive nesse lugar. E é por isso que hoje eu falo com tanta propriedade sobre isso. Eu já estive nesse lugar. Mas você não precisa continuar aí. Você não precisa permanecer nesse deserto. Você pode se autodesenvolver e entender quem é você, o que você quer para a sua vida. Assista o filme Duas Vidas, que você vai entender muito do que eu estou falando aqui. O que eu quero hoje é trazer consciência para que você abra os seus olhos, mas os seus olhos para a vida. E que você consiga, sim, ter um excesso de presença como eu tenho hoje. Viver no aqui e agora. São 11 anos de jornada minha. Mas hoje eu tenho recursos para te ajudar a chegar muito mais rápido num destino de qualidade, de uma vida de alto valor. E sabe por quê? Porque hoje eu tenho ferramentas certas. Ferramentas certas. E para finalizar aqui esse podcast, eu quero te contar uma história de uma mentorada minha que estava certa de que queria se separar do marido. E quando nós conversamos, e eu conheço o marido também, e eu mostrei para ela que não era a melhor coisa. E que tudo aquilo que ela estava enxergando no marido dela, que é um homem bom, ela precisava curar aqui, ó. E hoje eles estão vivendo um relacionamento maravilhoso. E quantos de vocês estão passando pela mesma situação? Com dores e feridas emocionais, tomando decisões erradas e só piorando a tua vida. Porque esse também foi um lugar que eu já estive. Mas quando eu comecei no caminho certo, que Deus me deu essa segunda chance, que Ele falou, deixa eu tomar conta da tua vida e te ajudar a organizar, a resolver toda essa bagunça aqui que você fez. E eu comecei a organizar, uma coisa de cada vez. Porque a gente também não começa querendo resolver todos os pilares da nossa vida de uma vez só. A gente tem que escolher um de cada vez. E a gente vai melhorando esses pilares. E a nossa vida vai sendo ressignificada e nós vamos construindo essa vida de alto valor. Mas sozinho é muito difícil. Porque você não sabe fazer, você não tem recursos aqui dentro para fazer isso. E quando eu entendi isso e eu permiti ser ajudada, que outras pessoas contribuíssem com a minha vida, tudo mudou. E hoje eu tenho essa vida rara, valiosa e preciosa, leve, feliz e de muita realização, vivendo alinhada com o meu propósito, com meus valores e com os meus princípios. E é para esse lugar que eu quero te levar. E se você gostou desse podcast, você pode deixar aí o seu joinha. Se não me segue ainda, comece a me seguir. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só você acessar o meu site, que é www.denisebarros.com.br, ou o meu Instagram, @dbdenisebarros. São as minhas iniciais e o meu nome. Até o próximo podcast.